que você tem corrido atrás? Muitas são as razões pelas quais nós corremos atrás de algo, não é verdade? Às vezes nós corremos atrás de um emprego, às vezes nós corremos atrás de saúde, às vezes nós corremos atrás de uma porta aberta, às vezes nós corremos atrás de um carro, de uma casa, enfim, muitas são as corridas. Mas o que eu quero dizer para você que é crente, para você que um dia que recebeu Cristo na tua vida, como seu único e suficiente Salvador, a corrida do crente não é essa. Já posso te adiantar que o crente não corre atrás dessas coisas. Existe uma corrida específica do crente, e é essa corrida que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Por isso, tome a tua Bíblia aí, abra no livro de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 21, amém? Livro de Mateus, no capítulo 7, lá no verso 21. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita há mais de 2000 anos, por diversos autores, em épocas diferentes, e sempre se é levantada a questão, como é que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? É só você sentir o teu espírito vibrar a verdade que está escrito aqui, que está nas Escrituras, amém? Todos encontraram? A palavra de Deus fala assim, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí o verso 23, Jesus dá a resposta, então lhes declararei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Senhor meu Deus, meu Pai, quero te agradecer por esse momento, eu quero te agradecer por essa palavra, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e pela oportunidade que o Senhor me dá, de poder compartilhar uma parte dessa palavra com a tua igreja. Não seja eu falando, mas seja o Senhor. Fale, Senhor, profundamente, fale aos nossos corações, traga, Senhor, a cura, traga a libertação, liberta, Senhor, os cativos, traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alívio, Senhor, direção, norte para as nossas vidas, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém, amém e amém. Igreja, entenda uma coisa, a Bíblia, ela deve ser lida de 3 formas diferentes. Quais são as 3 formas diferentes que a Bíblia deve ser lida? A Bíblia, ela deve ser lida de forma literal, de forma tipológica e de forma simbólica. Te explico. De forma literal quando você abre a palavra de Deus e você vê lá escrito, por exemplo, azeite. A palavra azeite na forma literal é de fato o azeite, é o óleo que escorre da azeitona, quando nós pressionamos a azeitona. Nós também precisamos ler a Bíblia de forma simbólica. O que é de forma simbólica? Existem algumas coisas na Bíblia que são símbolos. Por exemplo, o azeite, glória a Deus, irmão, aí sim, hein? E a Bíblia também deve ser lida de forma simbólica. Por exemplo, o azeite, ele é também o símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia também deve ser lida de maneira tipológica. O que é ler a Bíblia de forma tipológica? Algumas coisas são tipos de outras coisas. Te explico. Por exemplo, Moisés, ele é um tipo de Jesus. Então nós lemos a Bíblia dessas 3 formas, de forma literal, tipológica e simbólica. Por que eu estou te falando isso? Porque hoje a Bíblia nós vamos lê-la de forma tipológica. Nós vamos entender a Bíblia na sua forma tipológica. E olha só, vou te dar um panorama aqui rapidinho do livro de Mateus. O livro de Mateus, igreja, ele tem uma função. A função do livro de Mateus é conectar o Antigo Testamento a Cristo. E como é que Mateus, que é o autor do livro, segundo os estudiosos, como é que Mateus faz essa conexão do Antigo Testamento a Cristo? Mateus, ele consegue fazer essa conexão através do anunciar que Jesus é o Messias. Mateus também faz essa conexão do Antigo Testamento a Cristo, quando ele diz que Jesus é o rei que há muito tempo está sendo aguardado pelo povo de Deus. Mateus, ele também faz essa conexão do Antigo Testamento a Cristo, dizendo que Jesus Cristo é o novo Abraão. Como assim o novo Abraão? Jesus, ele é o fundador
de um novo Israel. Só que esse Israel agora, ele é espiritual, que é composto então pelos judeus e pelos gentios. Nós somos os gentios. Como é que Mateus conecta o Antigo Testamento a Jesus? Dizendo que Jesus é o novo Moisés. Lembra do que eu disse? Que Moisés é um tipo Jesus? Então Jesus é o novo Moisés. Por que ele é o novo Moisés? Porque Jesus é libertador e é instrutor do povo de Deus. Mateus conecta o Antigo Testamento a Jesus Cristo através da menção de que Jesus é o Emanuel, ou seja, Jesus é Deus, é Filho de Deus, nascido sim de uma virgem, cumprindo então as promessas do Antigo Testamento. Veja, igreja, que neste capítulo que nós estamos lendo aqui agora, nós estamos observando o Sermão do Monte de Jesus. Jesus então ele está ensinando o povo. E sobre o que Jesus está ensinando o povo? Jesus está ensinando o povo a ter uma conduta cristã. E é qualquer tipo de conduta cristã? Não, é uma conduta cristã correta, ideal. Se nós pararmos para observar que Jesus ele está ensinando para o povo uma conduta cristã ideal, e isso serve para nós também nessa noite, nós conseguimos chegar no tema central do versículo dessa noite. Qual que é o tema central do versículo dessa noite, que nós acabamos de ler? O tema central é que para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ser conhecidos de Deus. Vou dizer de novo, nós lemos aqui 3 versículos, e o tema central desses 3 versículos é entrar no reino de Deus. E como é que nós entramos no reino de Deus? Sendo conhecidos por Deus. Mas veja, igreja, que há 2 condições para que nós sejamos conhecidos de Deus. Vou dizer de novo, há 2 condições para você e para mim sermos conhecidos de Deus. Quais são essas 2 condições? Jesus já fala que não basta nós dizermos assim, Senhor, Senhor. Por quê? Porque esses não são conhecidos de Deus. Para que nós sejamos conhecidos de Deus, nós precisamos de 2 coisas. A primeira, fazer a vontade de Deus. E a segunda, se relacionar com Deus. Se você quer ser conhecido de Deus, se você está aqui nessa noite e você quer ser conhecido de Deus, a forma pela qual você vai ser conhecido de Deus é fazendo a vontade de Deus e se relacionando com Deus. Entende, igreja, que fazer a vontade de Deus é algo moral, ou seja, é uma verdade que parte de dentro do nosso coração. Fazer a vontade de Deus não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Por isso que no capítulo anterior do Sermão do Monte, Jesus ele expõe quem? Os hipócritas e os pagãos. Por que Jesus faz essa exposição dessa galera? Porque os hipócritas e os pagãos, eles estavam nas sinagogas e nas ruas orando. Só que eles estavam orando em qual condição? Em pé. Pessoas que oram em pé são vistas como pessoas que querem ser vistas por Deus ou por homens? Por homens. Por isso que Cristo fala de uma conduta cristã ideal, ou seja, nós não deveríamos copiar, o povo daquela época não deveria copiar os hipócritas e os pagãos, porque eles não estavam preocupados em ser vistos e ser conhecidos por Deus, mas eles queriam ser vistos e conhecidos pelos homens. Então Jesus ele faz uma exigência moral para aquele povo, e para nós hoje não é diferente. Ele diz que o homem não deve mudar o seu externo, sem mudar o seu coração. Quando nós mudamos apenas o nosso externo, ou seja, quando nós temos apenas uma conduta correta, quando nós estamos na igreja, nós estamos agindo como os hipócritas e os pagãos. Se você quer ser conhecido de Deus, não é assim, não é dessa forma mudando o seu exterior, mas é tendo o seu interior mudado pelo Senhor. Por isso então que Jesus fala assim, não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor para ser reconhecido por Deus, para ser conhecido de Deus. É necessário muito mais que isso. De novo, precisamos fazer a vontade de Deus. E
E o que é vontade que Jesus menciona? A gente fala tanto de vontade, vontade, vontade. O que é vontade? Vontade no original vem da palavra telema, ou telema. E o que significa vontade no original? Telema significa o que se deseja, ou seja, aquilo que se tem determinado que será feito. Em outras palavras, quando Jesus fala assim, herdarão o reino do céu todo aquele que cumprir a vontade do Pai, Jesus está falando assim: vai herdar o reino do céu todo aquele que cumprir o que o Pai deseja. Vai herdar o reino do céu todo aquele que cumprir o que já foi determinado. Isso é viver a vontade de Deus, é cumprir aquilo que já foi dito por Deus. Onde eu encontro aquilo que já foi dito por Deus? Nas Escrituras. O que está aqui dentro é aquilo que já foi dito por Deus, e ponto. E o que é vontade de Deus? Como se vive a vontade de Deus? Vontade de Deus, igreja, entenda bem. Eu quero comprar um carro. Eu quero fazer uma faculdade. Eu preciso de um emprego novo, eu quero mudar de emprego. E normalmente nós falamos o quê? Se for vontade do Senhor eu faço. Igreja, quando nós falamos assim, se for vontade de Deus eu compro um carro, na verdade isso não é vontade de Deus, a gente está confundindo as coisas. Na verdade, quando nós falamos assim, se for vontade de Deus eu compro um carro, se a orientação de Deus for essa, eu compro o carro. Isso não é vontade, é orientação. O que nós estamos buscando em Deus não é a vontade, é o seu norte, se é o que nós devemos fazer ou não. Então entenda, igreja, que para fazer a vontade de Deus, para entrarmos no reino dos céus, para sermos conhecidos por Deus, nós precisamos fazer a sua vontade. E entenda uma coisa, quando eu falo de vontade, a vontade ela está ligada àquilo que Deus quer fazer, sendo a sua vontade ou não. Vou dizer de novo, vontade está ligada àquilo que Deus quer fazer, sendo a sua vontade ou não. E aí talvez você esteja se perguntando assim: João, qual é a vontade de Deus? Se você acabou de dizer que vontade de Deus não está relacionado com o fato de eu comprar um carro ou não, fazer uma faculdade ou não, mudar de emprego ou não, o que é vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para o povo dele? É muito simples, igreja. A vontade de Deus para a sua vida e para a minha: salvação. Deus deseja que você seja salvo, que nós sejamos salvos. Isso é vontade. E aí você fala assim: eu não quero ser salvo. Problema seu. Tá bom, mas essa é a vontade de Deus e não muda. Não muda. O que é a vontade de Deus? Deus quer que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. Eu não quero ser cheio do Espírito Santo, eu não ligo para isso. Problema seu. Essa é a vontade de Deus para a igreja dele. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja? É que nós sejamos santos. Santificação é o que Deus quer de você e de mim. Eu não quero ser santo. Problema seu. É a vontade de Deus. Deus, Ele quer de nós, a vontade dEle sobre nós é que nós sejamos submissos. É que nós, é até engraçado dizer isso, que nós soframos. Como assim, irmão João, que nós soframos? Vou te dar um exemplo muito claro. Igreja, eu estou casado com essa moça aqui já há algum tempo. Eu ia falar um tempo aqui, eu ia errar, ela ia brigar comigo agora. A gente já está casado aqui há alguns anos. E desde que ela me conhece, ela sabe muito bem qual é a minha vontade. A vontade do João é ir para fora do Brasil mais uma vez. Deus conhece este meu desejo. Onde eu estou agora? No Brasil. A minha vontade é estar fora do Brasil? Essa é a minha vontade. Mas olha só, eu não estou lá. A vontade de Deus é que eu sofra. Ué, como assim? Eu estou sofrendo, mas por algo maior, que é viver a vontade de Deus. Isso é vontade de Deus. A outra vontade de Deus sobre as nossas vidas, o que Deus quer que nós vivamos é gratidão. Eu não quero ser grato a Deus. Uma vez eu ouvi assim, eu tinha falado algo do tipo: nossa, graças a Deus eu troquei de carro. Aí a pessoa falou assim para mim: graças a Deus por quê? Foi você que comprou, não foi ele?
Foi você que estava trabalhando, não era ele? O que Deus quer de você, como vontade, é que você tenha um coração grato. Então, igreja, entenda, o que Jesus quer é que nós vivamos essas vontades. Não é se eu devo ou não comprar um carro, isso, como eu falei para vocês, é orientação. Deus deseja que nós vivamos a sua vontade. Deus, para que você e eu sejamos conhecidos por Deus, nós precisamos viver a sua vontade. Irmãos, Jesus ele fala que pessoas chegariam a ele e diriam assim: olha, mas eu expulsei demônios, olha, eu preguei, olha, eu cantei, eu limpei a igreja. E Jesus vai falar assim: ei, afastai-vos de mim. Por quê? Porque eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. E olha só, lá no original a palavra conhecer que Jesus traz nesse versículo é a palavra ginosco. Significa o quê? Vir a conhecer, obter conhecimento. E esse significado aqui é o melhor: tornar-se conhecido. Ei, igreja, nós precisamos nos tornar conhecidos de Deus. Nós precisamos nos tornar conhecidos de Deus. De novo, igreja, pregar, orar, cantar, limpar a igreja, abrir a igreja, fechar a igreja, pintar. Igreja, nada disso faz com que você e eu sejamos conhecidos por Deus. Ser conhecido por Deus não é isso. Como é que eu faço então para ser conhecido por Deus, igreja? Talvez você esteja se perguntando: tá, João, eu estou ouvindo aqui que você está dizendo que para eu entrar no céu, para eu ser conhecido de Deus, eu preciso viver a vontade de Deus. E não somente viver a vontade de Deus, mas eu preciso ser conhecido por Ele. Como é que eu me torno conhecido por Ele? Eu te pergunto, como é que você se torna conhecido de alguém? Você acaba de entrar na empresa, na escola, na faculdade. O que você faz para fazer amizade com as pessoas? Você conversa. Nós criamos intimidade com as pessoas através da conversa. E como é que você e eu podemos ser conhecidos de Deus? Como é que você e eu podemos ter essa intimidade com o Senhor? Orando, igreja. Você só vai ser conhecido por Deus se você fizer a vontade dEle e se você orar. Igreja, entenda uma coisa: cantar pode ser para alguns, pregar também pode ser para alguns, limpar a igreja pode ser para alguns, tirar foto, fazer a mídia da igreja, enfim, pode ser para alguns. O dom de cura pode ser para alguns, porque a palavra fala isso. Mas o ministério da oração é para todo crente. Então, se você é crente, você tem que orar. Se você não está orando, meu irmão, eu vou repetir uma frase que eu ouvi de um pastor: crente que não ora, peca. Vou falar de novo: crente que não ora, peca. Crente que peca é porque deixou de orar. Como é que você quer ser conhecido por Deus se você não gasta tempo de oração com o Senhor? Que crente você e eu somos se nós não gastamos os nossos joelhos na presença de Deus? Por isso que eu abri essa ministração dizendo: qual é a tua corrida? Qual é a corrida do crente, igreja? Oração. Como é que nós vamos ser conhecidos se nós não gastamos tempo de oração com o Senhor? A oração, igreja, é o ato que une o homem a Deus. O que te conecta às pessoas? O bate-papo do dia a dia. Você é íntimo das pessoas com as quais você trabalha, porque você conversa, porque você gasta tempo, você conta intimidades, você ouve intimidades. Como é que você quer ser conhecido por Deus se as suas intimidades você não abre para Ele? A oração é o meio de comunicação que tem entre homem e Deus. O mundo se modernizou. Se modernizou.
Estamos no século 21, 2023. Tudo que a gente precisa a gente encontra na palma da mão através de um celular conectado a um 4G, 5G ou Wi-Fi. Oh, glória por isso, é maravilhoso. Mas deixa eu te dizer algo. Tudo se modernizou. Os tempos passaram, carros se modernizaram, construções se modernizaram, mas a forma como você e eu nos comunicamos com Deus, essa não se modernizou, igreja, é a mesma. É oração. Era o que o povo fazia lá atrás, mais de 2000 anos. E é o que nós devemos fazer hoje. E se você não está fazendo, você está em falta com Deus. A oração é a evidência da verdadeira fé em Cristo. A oração é a marca do cristão. Ei, igreja, o diabo não tem medo de quem canta bem. O diabo não tem medo de mim porque de repente estou falando bem. O diabo não tem medo de quem toca bem. O que bota Satanás para correr é uma vida de oração. A oração, igreja, ela aprofunda o nosso relacionamento com Deus. A oração é um ofício de todos. Todos são chamados para uma vida diária e contínua de oração. Entende, igreja? Não é orar hoje, não orar amanhã, não orar depois de amanhã e orar daqui uma semana, daqui um mês. Não, é algo contínuo. Nós devemos orar o tempo todo. E a oração, igreja, ela é a linguagem criada por Deus para a comunicação com o seu povo. Você já parou para pensar, em algum momento, o que você está dizendo para Deus quando você não ora? Não orei hoje. O que será que você está comunicando para Deus? Olha só, vou te dar alguns exemplos. Quando você deixa de orar, ou quando você não tem uma vida de oração contínua com Deus, você está falando assim para o Senhor: ei, eu não pedi sua opinião. Quando a gente não ora, a gente está dizendo assim para Deus: eu não pedi a sua ajuda, não me importa a sua ajuda. Quando eu não oro, quando nós não oramos, nós estamos dizendo assim para o Senhor: eu não quero a sua vontade para a minha vida. Quando você não ora, igreja, você está dizendo assim para o Senhor: eu não quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu tomo as minhas decisões, eu faço do meu jeito, eu não quero o seu governo, Deus. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo assim para Deus: eu quero ser independente de Ti, Deus. Por que é difícil orar? É fácil orar? Não, não é. Eu tenho uma vida de oração, igreja, que quando dá no meu relógio, que eu falo assim: meu Deus, que frio, que vontade de ficar debaixo da minha coberta. Deus, que sono gostoso que eu estou. Mas orar é literalmente matar a tua carne. O fato de você levantar e separar alguns minutos do seu dia para Deus é um sacrifício. E por que é tão difícil orar? Porque infelizmente alguns crentes têm um amor morno por Deus. Alguns cristãos, eles deixaram de buscar pela presença de Deus. Por isso que algumas pessoas acham que é tão difícil orar. Porque o amor pelo Senhor, ele ficou morno. Porque a prioridade, ela foi pervertida, ela foi mudada. Igreja, entenda uma coisa: não é a sua vida de oração que tem que se adaptar à sua rotina. Não é a sua vida de oração que vai se adaptar à sua rotina. É o contrário. É a sua rotina que vai se adaptar à sua vida de oração. É assim que nós oramos. Só que infelizmente a prioridade, ela foi mudada. A gente coloca: não, é a minha vontade, é do jeito que eu quero. Por que é tão difícil orar para algumas pessoas? Porque as pessoas elas aprenderam a viver sem oração. Porque as pessoas acham que só estar na igreja é o suficiente. Porque as pessoas acham que só ouvir louvor é o suficiente. Porque algumas pessoas acham que só ouvir uma ministração de uma boa palavra já é o suficiente. A minha parte está feita. Não, igreja, nós precisamos orar. O maior exemplo de quem orou? Jesus. Jesus, ele orou no seu batismo.
Jesus ele orou quando ele estava escolhendo os seus discípulos. Jesus ele orou na sua transfiguração. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou na crucificação. E você e eu estamos aí tomando as nossas decisões sem consultar a Deus. A gente não tem nenhum trabalho de perguntar para o Senhor: Senhor, devo ou não devo? O tema dessa ministração, igreja, é uma corrida de oração. A nossa vida, ela precisa estar pautada pela oração. Se você é crente, você precisa orar. E eu não sei se em algum momento você já se perguntou se existe um tempo mínimo de oração. Deixa eu te dizer que sim, existe um tempo mínimo de oração. Se nós pegarmos a palavra de Deus e abrirmos no livro de Mateus, no capítulo 26, lá no versículo 40, nós vamos ver o que Jesus fala. Jesus fala assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, Pedro, vira para o Pedrão e fala assim: Pedrão, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Tem tempo mínimo de oração? Tem. Crente tem que orar pelo menos 1 hora. 1 hora. Aí você fica se perguntando assim: João, como é que eu vou orar por 1 hora? Eu oro por 5 minutos. Meu irmão, amém, já é um começo. Não estou dizendo que está errado, mas se nós praticarmos, se tivermos uma vida diária de oração, a gente chega nos 60 minutos assim e a gente nem percebe. Então olha só, sim, existe um tempo mínimo de oração, 60 minutos. Mas eu não quero orar 60 minutos, eu quero orar 30 minutos. Amém, fique em paz. Aqui é apenas uma direção. Aquilo que Deus trouxe ao meu coração algum tempo atrás é o que eu quero compartilhar com a igreja. Aquilo que funcionou comigo é o que eu quero que funcione contigo. Mas entenda, você vai decidir se você deve seguir isso ou não. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia nós lemos de formas literal, simbólica e tipológica? Pois então, existe um tipo de oração que eu aprendi e eu quero compartilhar com os irmãos para nós chegarmos nessa corrida de oração a 60 minutos, orando por dia. Existe uma oração que nós fazemos seguindo a formação do tabernáculo de Deus. O tabernáculo, ele é um tipo de oração. O tabernáculo ele é formado do quê? Do altar de bronze, da pia de bronze, do candelabro, pães da preposição, incensário e arca da aliança. Veja, igreja, Deus, ele levanta, ele constrói, o tabernáculo naquela época. Por quê? Porque ele queria se relacionar com o povo. Ele queria mostrar que ele estava no meio do povo. Então ele vira para o seu servo Moisés e fala assim: levanta um tabernáculo com essas características, porque eu quero me relacionar com o povo. E veja bem, igreja, o tabernáculo, ele é um tipo de oração, como eu falei, onde cada parte do tabernáculo tem a sua função. E são essas funções que eu quero compartilhar com você, para te ajudar nessa corrida de oração. Para que você saia dessa posição de mornidão, para que você saia dessa posição, de repente, de desconhecido de Deus, e passe a ser conhecido por Deus. Qual é a primeira parte do tabernáculo? Eu pensei em separar uma imagem, acabei não separando para colocar aqui para vocês. Mas o tabernáculo ele é dividido em 2 etapas. Ele tem a área externa e a área interna. Começando a nossa corrida de oração pela área externa, nós vamos lá para o altar de bronze. O altar de bronze, igreja, era onde os sacerdotes sacrificavam os animais. Era onde os sacerdotes derramavam o sangue e queimavam a carne para quê? Para expiação dos pecados, para o perdão dos pecados do povo. Na época, era assim que eram perdoados os pecados do povo, através do queimar os animais, através do derramar o sangue. O que tem a ver com oração isso? Igreja, o altar de bronze, igreja, é a cruz de Jesus. É ali que você vai começar a orar, é na cruz de Cristo. E o que você vai orar na cruz de Cristo? O que você vai falar para Deus na cruz de Cristo? Você vai contar para Deus tudo que está dentro do teu coração que é sujo. Nossa, irmão João, meu coração é sujo? É, assim como o meu. Por isso que diariamente nós precisamos ir para a cruz de Cristo.
Por isso que diariamente nós precisamos derramar o nosso coração na presença de Deus, e lá nós vamos contar quais são os nossos pecados. Onde você está errando? O que você está fazendo de errado? Quais são as suas dores? Quem te machucou? Onde está doendo aí em você? Fala para Deus. Quais são as suas mágoas com as pessoas? Não, só eu sou magoado, desculpa. Só eu sou um magoado na história. Fale quais são as suas angústias, as suas incertezas, frustrações. Quais são os seus medos, as suas decepções. Fale para Deus, ali na cruz de Cristo, quais são as enfermidades que você tem carregado. Eu diariamente chego para Deus e falo assim: Senhor, eu não quero mais ter esse negócio chamado hipertensão. Eu não aceito a hipertensão sobre a minha vida. E vou continuar orando até o momento que Deus me curar. E se Ele não quiser me curar, eu vou continuar orando até Ele voltar. Essa é a minha função, essa é a tua função. Nós não temos que ficar despejando as nossas angústias, as nossas mágoas em cima das pessoas. Você tem um lugar para isso, e é a cruz de Cristo. É lá que você derrama o teu coração, fala das suas ansiedades, dos medos, das frustrações, das mágoas do passado. Quem te magoou? Xerebalaias. Fale na cruz de Cristo quem te magoou, quem te feriu. Para Deus você pode rasgar o verbo literalmente, igreja, sem reservas. Você não precisa pensar muito nas palavras diante de Deus, basta você falar. É na cruz, igreja, que nós derramamos o que temos de pior. É na cruz, igreja, que nós rasgamos, nós escancaramos o nosso coração para Deus. Gaste tempo na cruz de Cristo. Comece a sua corrida de oração na cruz de Cristo, limpando o teu coração, purificando o teu coração. Mas às vezes nós somos muito apressados e nós já queremos entrar na presença de Deus pedindo, e a gente esquece de purificar o nosso coração. Gastou ali. Igreja, olha, eu acredito que ali na cruz você consiga gastar no mínimo uns 20 minutos. Tem coisa aí no seu coração para contar para Deus. Tem mágoa, tem tristeza, tem dor, tem frustrações, tem sonhos não concretizados. Gaste tempo na cruz de Cristo. Derrame o teu coração na cruz de Cristo. Quando você finalizar a sua oração na cruz, você vai para a segunda etapa do tabernáculo. Aí você entra diante da pia de bronze. É na pia de bronze, igreja, que o sacerdote ele se lavava para ser purificado depois que ele se sujava com o sangue dos animais. É na pia de bronze onde o sacerdote ele ia se lavar. Veja, igreja, o sangue dá perdão. Foi derramado lá na cruz, mas é a água que traz a santificação, e a água que é um símbolo do Espírito Santo. Ei, quando você estiver na pia de bronze, você está diante do Espírito Santo de Deus. E o que você vai falar para o Espírito Santo de Deus nesse momento? Você vai falar assim: Espírito Santo, me limpa. Me limpa das minhas frustrações, me limpe dos meus medos, me limpe das minhas doenças, limpa a minha boca que fala palavrão, limpa os meus olhos que ainda estão olhando sites que não são para ser olhados, limpa as minhas mãos, porque as minhas mãos estão tocando partes que não devem ser tocadas dessa forma. Shekantorabaia, Orenanhantorabaia, Decanchonamaias. É lá, igreja, na pia de bronze, na presença do Espírito Santo, que você vai pedir para ser purificado, limpo de toda essa sujeira, de toda essa imundície que tem dentro do nosso coração. É lá na pia, é lá diante do Espírito Santo que você vai pedir para o Espírito Santo te tornar um melhor cônjuge, um melhor pai, um melhor filho, pastor, um melhor pastor, um melhor irmão, um melhor funcionário, um melhor aluno, um melhor ser humano. Sozinho, igreja, você não consegue, não é na força do teu braço. Cristo deixou para nós o Espírito Santo de Deus. Ele é o seu consolador, Ele te ajuda.
sozinho, você vai ficar secando gelo. Olha só, igreja, passamos pela cruz de Cristo, confessamos os nossos pecados, fomos para a pia de bronze, diante do Espírito Santo, e fomos limpos, fomos purificados. Agora nós estamos com as vestes brancas, Sharanaya Choias, para então nós entrarmos onde? Agora nós vamos entrar no tabernáculo. Igreja, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, era essa a ordem, tá? Então, pia, o local do sacrifício, a pia, e ele entrava, passava pela primeira parte, onde tinha um pano, e a sua esquerda, ele ia para a sua esquerda, ali na sua esquerda tinha o que? O candelabro. Olha só, você já confessou seus pecados, Sharanayas, e você já limpou as suas vestes, o Espírito Santo já te purificou. Agora é a hora da revelação. Essa é a melhor parte, igreja. É quando você entra na presença do Espírito Santo, e ali o Espírito Santo começa a trazer revelação. É ali a hora que você começa a orar em línguas. É ali a hora que você se conecta com o Espírito Santo. É ali naquele momento, por quê? Porque o nosso coração ele está limpo para ser cheio então do Espírito Santo. É ali naquele momento onde nós podemos pedir as coisas para o Espírito Santo, para Deus. E aí você pode pedir, faça os seus pedidos, fique à vontade na presença de Deus. Agradeça porque você dorme numa cama quente, porque você tem comida, porque você tem emprego, por causa da sua família, por causa da sua casa. Seja grato na presença do Senhor. Você tem essa liberdade. É ali durante a nossa oração, diante do candelabro, diante do Espírito Santo de Deus, que você vai começar a ter as revelações de Deus. Igreja, para ter revelação, é oração, até rima. Revelação é oração. Depois que você gastou tempo aqui no candelabro do lado esquerdo, você vai para o outro lado. Na mesma direção do candelabro você vai para o outro lado. E aí você vai então para os pães da preposição. O que é o pão da preposição, igreja? É o corpo de Cristo. É a palavra de Deus. É aí agora que você vai começar a gastar tempo com o Senhor. Fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Depois que você passou por todo esse processo, igreja, você vai abrir a Bíblia. E as palavras vão começar a saltar dos teus olhos. Aquilo que você não estava entendendo, porque você estava lendo com o coração sujo, com o coração pesado, cheio de mágoa. Agora, porque você purificou o seu coração diante de Deus, você vai ler e as palavras vão começar a saltar. E aí o Espírito Santo vai começar a falar com você. Olha, isso é isso que se conecta com aquilo. Mas a gente quer ler a palavra de Deus como? Cheio de sujeira, imundo, com o coração pesado. É ali que você vai gastar tempo na presença de Deus, lendo a Bíblia. Separa lá um capítulo que você esteja lendo, e aí então você vai se derramar na presença do Pai, lendo a palavra de Deus. Próximo passo, você terminou aqui com os pães da preposição, você se alimentou da palavra de Deus, você leu um capítulo, 2 capítulos, enfim, a quantidade que o Espírito colocar no seu coração, e aí você vai passar o próximo véu, e você vai entrar no local do incensário, o altar de incenso. Sabe o que significa o altar de incenso? A gente sempre fala aqui em cima quando a gente está cantando, Deus ele não ouve a tua voz, Ele sente a fragrância que sai do teu coração. Deus neste momento, Ele quer que você queime incenso. E o que é queimar incenso? É cantar para Deus. Cante, cante. Ah, mas eu não lembrei de nenhum louvor. Ei, esteja sensível ao Espírito Santo. Ele vai colocar palavras na tua boca e vai começar a trazer ritmo. E você vai começar a cantar algo que vem do Espírito para Deus. Você não precisa cantar uma canção que você já conheça, que algum cantor famoso canta. Não, você tem a liberdade de cantar aquilo que o Espírito Santo traz ao teu coração. Cante para Deus, louve ao Senhor. Isso é o incensário. Deus ele não ouve a nossa voz, Ele sente o cheiro da nossa adoração. Labaranaia, deixoraias. E por último, igreja, nós vamos
aí entrar então lá no Santo dos Santos, que é onde fica a Arca da Aliança. Ah, igreja, quando você entra ali no local onde está a Arca da Aliança, às vezes você não tem uma palavra para dizer, você só chora. Chore na presença do Senhor. Às vezes eu entro na presença do Senhor neste local da Arca da Aliança, e as únicas palavras que chegam aos meus lábios é: Santo, 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 Santo é o Senhor. Lamanaye canchorabaia. Eu estou chamando o meu povo para um tempo de oração. Derebaranaias. Eu estou convocando a minha igreja para orar. Labachorenemanchorabaias. Sabe, igreja, quando eu escrevi essa pregação, que ela não é de agora, já tem um bom tempo que ela está escrita, o Senhor falava assim para mim: fale para mim, igreja, que chegará um tempo que aqueles que não oram não ficarão em pé. Se você olhar por 5 minutos para o mundo, você vai ver que esse tempo já está aqui. Se você não orar, se você não gastar o seu tempo na presença de Deus, o seu joelho na presença de Deus, os tempos vão ficar mais difíceis e você não vai suportar. Se você está pecando, é porque está orando pouco. Eu posso dizer para você, igreja, eu posso dizer para você, irmão João, eu quero orar, eu quero entrar nesse período de oração, eu estou orando, mas parece que Deus não me responde. Não pare de orar. Quem disse que é para parar de orar? Quem falou que você vai orar por algo hoje, Deus já vai te responder amanhã? Igreja, para eu vencer a pornografia e a masturbação, eu não orei um dia, eu não orei uma semana, eu não orei um mês, eu gastei aí pelo menos uns 12 meses de oração, para hoje chegar e dizer assim: eu estou livre disso, eu estou livre disso, posso dizer assim, ó, de cara limpa, porque Deus ouviu a minha oração. Mas foi um passe de mágica? É óbvio que não, é claro que não. Orava hoje, caía amanhã, Senhor me desculpa. Orava de novo, caía de novo, orava de novo, caía de novo, orava de novo, até que teve um dia que o Espírito Santo virou para mim e falou assim: chega, chega, não tem mais por que fazer isso. Ei, você está guerreando sozinho, na força do teu braço, porque você quer. Você está orando sozinho porque você quer. Aliás, você está guerreando sozinho porque você quer. Você tem com quem você pode contar. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem Deus Pai. Eles estão te abraçando, eles estão aqui falando assim, ó: ei, vem orar, vem gastar tempo comigo. Não é na força do teu braço, não é sozinho que você vai vencer essa guerra, é comigo, é na minha cruz, é ajoelhado na minha cruz, é gastando tempo comigo. Ei, deixa de gastar um pouquinho de tempo lá no Netflix, deixa de gastar um pouquinho de tempo lá no seu Instagram, durma um pouquinho menos e acorde cedo e vá falar com Deus, vai falar com teu Pai. Deus está te esperando para ouvir a tua voz. Ele quer te ouvir, Ele deseja ouvir o teu coração. João, mas Deus já conhece o meu coração. De fato, Deus conhece o teu coração. Mas olha lá em Gênesis, lá no comecinho de Gênesis, como é que Deus criou o mundo? O que a Bíblia fala? Que Deus disse: haja luz, e houve luz. Por que com você e comigo tem que ser diferente? Por que você acha que só o fato de Deus conhecer o teu coração, você não precisa mencionar o que você está fazendo de errado? Por que você acha que só porque Deus conhece o teu coração e visita a tua mente, você não precisa mencionar para Deus as suas dores, as suas decepções,
as suas frustrações. Igreja, Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Quer ser conhecido por Deus? Quer entrar no reino dos céus? Faça a vontade de Deus. E ore. Ore. O tempo é de oração, igreja. Se você seguir esse plano de oração que eu estou compartilhando contigo, eu te digo que você vai orar mais de 1 hora. Mais de 1 hora. Mas se esforce. Satanás, ele vai querer te parar. Ele vai colocar assim no seu ouvido: ei, isso é besteira. Para. Vai assistir TV. Vai para o shopping. Vai para a festa, vai para o churrasco. Ei, se o Espírito Santo está te falando, ore. Ore, igreja. Gaste tempo na presença dEle. Eu quero saber nessa noite aqui se tem alguém que precisa orar. Ah, só eu, né? Só eu que preciso orar, ninguém mais precisa orar nesse lugar, né? Ô glória. Se coloque de pé, igreja. Se coloque de pé.